Existe um nível de força mental e física que faz você parecer invencível. E hoje você vai descobrir como um homem alcançou isso há 400 anos. E como você também pode. Você já conheceu alguém que não se abate, que enfrenta qualquer situação sem hesitar, sem recuar, sem barganhar consigo mesmo, enquanto todos os outros dão desculpas para justificar seus próprios fracassos? Enquanto todos os outros desistem no primeiro obstáculo, ela persiste. E sabe o que as pessoas dizem? Esse cara tem sorte. Essa mulher só é assim por causa da genética. Esse cara só chegou onde chegou porque é amigo do chefe. Mas o que muitas pessoas não aceitam é que há um preço muito alto a pagar. Não querem pagar esse preço e ainda querem condenar aqueles que lutam. No entanto, houve um homem no Japão que viveu durante a era Tokugawa. Esse homem venceu mais de 60 duelos. Ele começou aos 13 anos e nunca perdeu. Se você acompanha este canal, sabe de quem estou falando. Talvez o nome dele esteja no título do vídeo, então não é segredo para ninguém. O nome dele era Miyamoto Musashi, e ele não era o mais forte fisicamente, nem o mais rápido. Ele desenvolveu algo que ninguém conseguia quebrar. Uma mente que não conhecia hesitação. E um corpo que não conhecia limites. Antes de morrer, ele escreveu tudo em seu livro, Goren no, o livro dos 5 anéis. E nessas páginas está um mapa exato de como transformar sua mente e seu corpo em algo que fará as pessoas olharem e pensarem. Como isso é possível? Mas há um porém. O método de Musashi não se baseia em motivação. Elsai Besaya na eliminação. Ele não construiu força adicionando coisas. Ele a construiu removendo tudo o que estava atrapalhando. Antes de mostrar exatamente como esse sistema funciona, convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. Qual é a sua maior fraqueza mental ou física que você deseja eliminar? Isso realmente ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Além disso, eu gosto de ler todos os comentários e interagir com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Voltando ao vídeo, capítulo 1. O Despertar. A história que vou contar hoje começa com um cara chamado Lucas, engenheiro, 32 anos, casado, com 2 filhos, cara normal, uma vida normal, problemas normais, mas Lucas tinha um problema específico. Ele era fraco, não só fisicamente, mas mentalmente também. Ele acordava todos os dias prometendo malhar. Comprou uma assinatura de academia 3 vezes, cancelou todas as 3. Começou uma dieta na segunda e a abandonou na quarta. Prometeu acordar cedo, mas apertou o botão. Soneca 7 vezes. O padrão era sempre o mesmo. Forte intenção, fraca execução. E isso não era a única coisa pior. Quando as coisas ficavam difíceis no trabalho, ele congelava. Quando precisava ter uma conversa difícil com a esposa, adiava. Quando seus filhos precisavam de correção e de aprender sobre disciplina e valores, ele deixava para ela lidar. Lucas vivia no piloto automático, reagindo, nunca agindo. Até o dia em que teve um ataque de pânico na frente do chefe. No meio de uma reunião importante, seu coração disparou, suas mãos suaram e a sala começou a girar. Ele precisava sair. Foi ao médico. Os exames deram normais. O diagnóstico: estresse, ansiedade e falta de preparo mental. Oh, medical diz. Algo que mudou tudo. Seu corpo está reagindo a ameaças inexistentes, porque sua mente não está treinada para distinguir perigo real de desconforto. Você precisa treinar seu sistema nervoso. Lucas voltou para casa e começou a pesquisar como treinar a mente, como construir força mental de verdade. Foi então que ele descobriu Miyamoto Musashi. E mais especificamente descobriu que Musashi não havia escrito um livro de filosofia. Ele escreveu um manual de guerra aplicado à vida. Capítulo 2. O princípio da eliminação. A primeira coisa que Lucas leu no livro dos 5 anéis foi algo que pareceu contraditório. Não tenha preferências. Não dependa de nenhuma arma. Em particular, ele não entendeu a princípio. Como se torna forte sem ter uma preferência? Como se domina algo sem depender disso? Então veio a explicação de Musashi. Sua força não pode depender de condições perfeitas. Se você só consegue treinar quando tem equipamento, você é fraco. Se você só consegue meditar quando está em silêncio, você é fraco.
Sei, você só consegue se concentrar quando está descansado. Você é fraco. A verdadeira força é a capacidade de ter um bom desempenho em qualquer condição. Musashi treinava com espadas de madeira, espadas de metal, 2 espadas, uma espada. Sem espada nenhuma. Ele lutava dia e noite, sob o sol, na chuva, no frio, no calor. Por quê? Porque o inimigo não espera você estar pronto. Lucas percebeu que era o oposto disso. Ele só conseguia ser produtivo no escritório, só conseguia treinar, se tivesse Tomirobem, só conseguia se alimentar de forma saudável se a esposa preparasse as refeições. Toda sua disciplina dependia de fatores externos. Então, ele fez o que Musashi ensinou. Eliminou as dependências. Começou devagar. Treino de flexões. Sem equipamento de academia, sem horário específico, nada necessário. Apenas o corpo e o chão. Ele escolheu fazer 20 flexões por dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer condição. A primeira semana foi fácil. Na segunda semana, seu corpo começou a doer. Na terceira semana, ele viajou a trabalho. Na quarta semana, pegou uma gripe. Era aqui que ele sempre desistia antes, mas desta vez, ele se lembrou do princípio de Musashi. A prática deve continuar, independentemente das circunstâncias. Flexões de braço no quarto do hotel durante a viagem. Resfriado, 10 flexões em vez de 20. Sem energia, 5 flexões, mas nunca 0. Capítulo 3. E Josin. A mente serena. No 40º dia, Lucas já fazia flexões automaticamente, mas sua mente ainda era um caos. Ansiedade com o trabalho, preocupação com dinheiro, medo de decepcionar a família. Ele estava ficando mais forte fisicamente, mas mentalmente ainda era frágil. Foi então que ele se deparou com o conceito que Musashi considerava mais importante do que qualquer técnica de luta. E Josin, a mente cotidiana. A mente que não muda. Musashi escreveu: no momento da batalha, sua mente deve ser exatamente a mesma que você tem quando está tomando chá, sem excitação, sem medo, apenas presença. Como isso é possível? Como você se mantém calmo quando alguém está tentando te matar? A resposta de Musashi foi brutal, em sua simplicidade. Você treina sua mente para não reagir. Você não suprime o medo. Você se torna alguém que não precisa reagir ao medo. Lucas começou a testar isso. Toda vez que sentia a ansiedade aumentar no trânsito, em uma reunião difícil, em uma discussão com a esposa, ele fazia uma coisa. Respirava fundo e observava a sensação sem reagir. Parece simples, mas foi uma tortura no início. Se culpar, queria gritar, discutir, fugir. Mas ele apenas observava. Meu coração está acelerado. Minhas mãos estão suando. Meu maxilar está tenso. Apenas observação. Sem julgamento, sem reação. A primeira vez que funcionou foi em uma reunião, em que seu chefe começou a gritar com ele na frente de todos. O padrão antigo era congelar, suar e gagar. Desta vez, Lucas sentiu o medo chegando com rotuo e continuou falando normalmente. Sua voz não tremeu. Suas mãos não suaram. Ele respondeu com clareza. O chefe ficou confuso. A equipe fica chocada, mas Lucas sabia o que tinha acontecido. Ele havia acessado o Ayoshin pela primeira vez. A mente que não se move. Um neurocientista da Universidade de Stanford, que estuda a regulação emocional há 18 anos, explica: quando você pratica a observação não reativa de emoções difíceis, você está literalmente reprogramando sua amígdala. Com um tempo, o limiar de ativação aumenta. O que antes desencadeava pânico, agora desencadeia apenas reconhecimento. Capítulo 4. Seninoi. O caminho do guerreiro. Mas Musashi sabia que uma mente calma sem um corpo capaz é uma ilusão. Você pode ter controle emocional perfeito, mas se o seu corpo não aguentar, você perde. Ele escreveu: treine duro com espadas de madeira para fortalecer o corpo. Quando o corpo está fraco, a mente vacila. Quando o corpo está forte, a mente permanece firme. Lucas vinha fazendo flexões há 60 dias. Ele havia ficado mais forte, mas ainda não havia testado seu corpo em condições extremas. Musashi
Não treinava com conforto. Ele treinava até o limite. E depois, ia além. Então, Lucas decidiu fazer algo que parecia insano. 100 flexões por dia durante 30 dias. Não importava quanto tempo levasse, não importava quantas pausas precisasse. Ele completaria 100 flexões todos os dias. No primeiro dia, levou 45 minutos. No quinto dia, mal conseguia levantar os braços. No décimo dia, sua esposa disse que ele estava exagerando. No 15º dia, fez 100 flexões em 20 minutos. No 30º dia, fez em 12 minutos, sem parar. Mas o que mudou não foi apenas o corpo, foi a mente. Quando você prova para si mesmo que consegue fazer algo que parecia impossível, você para de lidar com a dificuldade. Você simplesmente faz. Musashi chamou isso de Seninoi, o caminho do guerreiro. Não se trata de talento, trata-se de eliminar a ideia de que existe algo que você não consegue fazer se treinar o suficiente. Capítulo 5. Zanshin, consciência. Permanente. Lucas estava fisicamente mais forte, mentalmente mais calmo, mas Musashi tinha um terceiro princípio que separava os guerreiros comuns das lendas. Zanshin, traduzido literalmente, a mente que permanece. Não significa estar sempre alerta, no sentido de estar tenso. Significa estar sempre presente, sempre consciente, nunca desconectado. Musashi escreveu sobre guerreiros que venceram um duelo, mas baixaram a guarda e foram atacados, enquanto comemoravam. Ele disse: a batalha não termina quando o inimigo cai. Ela termina quando você está em segurança. Zanshin é a consciência que não relaxa até que tudo esteja verdadeiramente. Lucas percebeu que estava vivendo o oposto disso. Ele terminava um projeto e imediatamente relaxava completamente. Atingia uma meta e parava de treinar. Resolvia um problema e ignorava os sinais do próximo. Ele começou a praticar Zanshin na vida real. Depois de terminar suas flexões, em vez de desabar no chão, ele ficava em pé por 30 segundos, respirando e praticando a atenção plena. Após uma reunião difícil, em vez de checar o celular imediatamente, ele se sentava por 1 minuto, processando o que havia acontecido. Parece pouco, mas muda tudo. Quando você mantém a atenção plena após a ação, você integra o aprendizado. Quando você se desliga imediatamente, perde as lições. Em 90 dias, algo havia mudado completamente em Lucas. As pessoas no trabalho começaram a comentar: você parece diferente. Você está mais presente, cara. Você não se abala com nada. Sua esposa foi a mais direta. O que aconteceu com você? Você parece outra pessoa. E ela estava certa, ele era diferente. Capítulo 6. Foquin. A mente que não se move. Mazar? Verdadeiro teste veio no dia 105. Lucas foi chamado para uma reunião de emergência. A empresa estava fazendo cortes, ele seria demitido. O padrão antigo o teria levado ao pânico. Coração acelerado, mente em espiral, cenários catastróficos girando. Mas algo diferente aconteceu. Ele sentiu o choque inicial, reconheceu a sensação, e então nada. Sua mente não reagiu. Seu corpo não entrou em modo de luta ou fuga. Ele simplesmente estava presente com a informação. Entendo. Qual é o cronograma? O chefe ficou surpreso com a calma. Você tem 30 dias. Desculpe, Lucas. Certo. Obrigado por me avisar. Lucas saiu da sala, voltou para sua mesa e continuou trabalhando. Seus colegas que haviam sido demitidos junto com ele estavam em pânico. Ligavam para casa, choravam, paralisados. Lucas estava calmo, não porque não se importasse, mas porque havia desenvolvido algo que Musashi chamou de Foquin, a mente imóvel, a mente que não é abalada por circunstâncias externas. Musashi escreveu: a árvore está silenciosa, mas não pela ausência de vento. Ela está silenciosa porque suas raízes são profundas. As raízes de Lucas cresceram profundamente. 105 dias de treinamento impecável. 105 dias de observação emocional, sem reação. 105 dias de consciência contínua. Quando a tempestade chegou, ele não se quebrou porque já havia sido testado 1000 vezes quando criança. Nos 30 dias seguintes,
Enquanto todos entravam em pânico, Lucas estava em ação. Ele atualizou seu currículo, ativou sua rede de contatos e foi a entrevistas. No dia 23, ele tinha 3 ofertas de emprego. Ele escolheu a melhor. Deixou sua antiga empresa ganhando 40% a mais. Os colegas que entraram em pânico ainda estavam desempregados 3 meses depois. Fair, psicólogo esportivo que trabalhou com atletas olímpicos por 15 anos, explica que a diferença entre aqueles que têm um bom desempenho sob pressão e aqueles que desmoronam não é talento. É quanto tempo eles passaram se expondo deliberadamente ao desconforto. Resiliência não é algo que você tem, é algo que você constrói repetição por repetição. Capítulo 7. Erro. A estratégia do vazio. Mas Musashi tinha um último princípio, o mais difícil de entender e o mais poderoso de aplicar. Erro. A estratégia do vazio. Ele escreveu: em combate, não busque vencer, busque não perder. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando luta para vencer, cria brechas. Você se impõe, se expõe, arrisca demais. Quando você luta para não perder, permanece íntegro, sem lacunas, sem fraquezas. Lucas aplicou isso ao seu novo emprego. Em vez de tentar impressionar a todos e demonstrar seu valor imediatamente, ele simplesmente não cometeu erros. Na hora, entregava o que prometia. Não criava dramas e não fazia promessas que não podia cumprir. 3 meses depois, foi promovido. O chefe disse: você não é o mais brilhante da equipe, mas é o mais confiável. E confiabilidade supera o brilhantismo. Isso é erro. Você não precisa ser o melhor. Você precisa não ter fraquezas. Musashi nunca perdeu um duelo. Não por ser mais forte ou mais rápido. Ele nunca perdeu, porque nunca deu uma brecha. Ele estudava o oponente, esperava por um erro e executava. Eficiência absoluta, 0 desperdício. Lucas começou a aplicar isso a tudo em sua dieta. Ele não tentava comer perfeitamente. Simplesmente nunca comia besteiras em seus treinos. Ele não tentava quebrar recordes. Simplesmente nunca falhou em seus relacionamentos. Ele não tentava ser um marido perfeito. Simplesmente nunca quebrou sua palavra. Sem fraquezas, sem brechas, sem desculpas. Capítulo 8. Suti. Abandonando o eu. 6 meses após o início de sua jornada, Lucas estava irreconhecível. Fisicamente mais forte, mentalmente inabalável, emocionalmente estável. Mas ele tinha uma última barreira. Ele ainda tinha medo, não de coisas externas, mas do algo interno. Medo de que, se parasse por um dia, tudo desmoronaria. Medo de que toda essa força fosse frágil, temporária. Foi então que ele se deparou com o conceito supremo de Musashi, Suti, o abandono do eu. Musashi escreveu suas últimas palavras pouco antes de morrer. Não me arrependo de nada. Não temo nada. Não desejo nada. Como se chega a esse nível? Como se abandona completamente o medo? A resposta de Musashi foi a mais radical. Você para de se identificar com o resultado. Você não é seus sucessos. Você não é seus fracassos. Você é simplesmente a prática contínua. Lucas testou isso de forma extrema. Ele parou de contar os dias de treino, parou de comemorar conquistas, parou de postar seu progresso nas redes sociais, eliminou toda a validação externa. O treino continuou, a meditação continuou, a disciplina continuou, mas agora, sem ego, sem a necessidade de reconhecimento, sem o medo de perder o que havia sido construído, porque ele finalmente entendeu que você não pode perder o que você é. Você só pode perder o que você tem. Se sua força depende de manter uma sequência de vitórias, você terá medo de quebrá-la. Se sua força é quem você se tornou, nada pode tirar isso de você. E foi exatamente nesse momento que algo assustador aconteceu. As pessoas começaram a evitar Lucas, não porque ele fosse arrogante, não porque fosse agressivo, mas porque sua presença era desconfortável. Quando você elimina o medo, a hesitação e a necessidade de validação, você se torna um espelho. As pessoas olham para você e veem tudo o que elas não são. E isso dói. Seus colegas de trabalho pararam de reclamar perto dele. Seus amigos pararam de fazer piadas sobre academias e dietas. Sua própria família começou a comentar:
Você está ficando muito sério, porque a existência deles prova que tudo o que eles dizem ser impossível é apenas desconfortável. Capítulo 9. A transformação completa. 1 ano depois de começar, Lucas não era mais Lucas. Não no sentido de que sua personalidade havia mudado, mas no sentido de que ele havia removido tudo o que era supérfluo. Ele não era mais alguém que tentava ser disciplinado. Ele era alguém que não conseguia ser indisciplinado. Praticar não era algo que ele fazia, era quem ele era. Musashi chamava isso de Kenzen Iti. A espada e o Zen são um só. Não há separação entre quem você é e o que você pratica. Você não medita. Você é a meditação. Você não treina. Você é o treinamento. As pessoas perguntavam: como você tem tanta disciplina? A resposta era simples. Eu não tenho disciplina. Eliminei as partes de mim que queriam desistir. Isso é o que Musashi ensinava. Força mental e física não se trata de adicionar coisas. Trata-se de remover tudo o que atrapalha a sua essência. Você não precisa se motivar para respirar. Você não precisa forçar seus batimentos cardíacos. Por quê? Porque essas coisas são essenciais para quem você é. Quando o treinamento, a disciplina e a prática se tornam tão integrados quanto a respiração, você atingiu o nível assustador. O nível em que as pessoas olham para você e pensam: isso não é humano. E a verdade é que elas estão certas. Não é humano no sentido de um ser humano normal. É humano no sentido de potencial humano realizado. Miyamoto Musashi morreu aos 62 anos, sozinho em uma caverna, escrevendo. Ele não tinha dinheiro, título ou seguidores, mas tinha algo que ninguém podia tirar dele: domínio completo sobre si mesmo. Suas últimas palavras foram: não me arrependo de nada. Quantas pessoas podem dizer isso? Quantas pessoas chegam ao fim sabendo que viveram no limite de suas capacidades? Quantos já eliminaram o medo, a hesitação, a fraqueza? A questão não é como Musashi fez isso. A questão é por que você não está fazendo. Você tem acesso ao mesmo conhecimento. Você tem o mesmo número de horas no dia. Você tem o mesmo corpo humano, com o mesmo potencial. A diferença não está na habilidade, está na disposição para fazer o que é necessário. A disposição para eliminar dependências. A disposição para praticar até que a prática se torne sua identidade. A disposição para abandonar tudo o que não é essencial. Esse nível desafiador de força mental e física não é para todos. Não porque seja impossível, mas porque é desconfortável. E a maioria das pessoas escolhe o conforto em vez da capacidade. Mas você não é a maioria. Saivaka assistir. Até aqui, já provou isso. A questão agora é: o que você vai fazer com essa informação? Se você gostou deste vídeo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sino e deixar um like. E me conte nos comentários: qual é o primeiro vício que você vai eliminar? Qual é a primeira fraqueza que você vai transformar? A força que assusta os outros é a única força que vale a pena ter. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.